Boa tarde, Matheus. Só mandar aqui o link aqui no grupo, o pessoal já entrando direto pelo link. Só um minuto. Aqui. E aqui. Então é isso, gente. Vamos lá. Esperar só encher um pouquinho mais a sala aqui, que é pra gente. Deixa eu só arrumar aqui para não ficar muito claro aqui em cima da luz. Boa tarde, Daiane. Boa tarde, Wellison. Boa tarde, pessoal. Todo mundo aí já almoçou? Uns almoçando ainda, tem uns que estão atrasados. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, Euda. Boa tarde, Jéssica. Beatriz, Ellen. Boa tarde, Daiane. Esperar só mais uns 5 minutinhos para a gente começar a aula, tá, gente? Ô, Camila, perdão. É porque eu me baseio pelo nome que está aí, que aparece no chat, né? Aí às vezes eu esqueço aí, tá? Aí perdoa o professor aí. É a Camila. Gente, como é que a gente está? Todo mundo bem? Espero que todo mundo esteja cuidando da saúde, né? Que a gente está passando por esse período. Vai passar, não vai demorar muito mais passar. Eu acho que a gente já... Obrigado. Eu acho que a gente já chegou no pico do problema. E se a gente continuar o cuidado, todo mundo usando máscara, higienização das mãos e da superfície que a gente mais utiliza, o volante do carro, o capacete, a gente vai estar aí bem longe de adquirir essa doença, tá? Se Deus quiser, todo mundo vai terminar isso aqui, todo mundo saudável, tá? Muita vitamina D, um solzinho da manhã é muito importante e para estar aí melhorando aí a imunidade, tá? Então vamos lá, gente. São 13 horas e 10 minutos, né? 10 minutos de carência. Eu sei que tem muita gente que está na correria ainda. Quem saiu do trabalho meio-dia, meio-dia e meia. Eu sei que ainda vai entrar mais gente. Mas por vocês que estão no horário, já são 6 alunos online, a escola já nos orienta, né? A partir de 6 a gente começar a aula. Nada mais justo, né? Para quem chegou cedo. Então vamos lá. Na aula passada, a gente viu sobre os processos, na aula anterior, a gente falou sobre os processos, os meios, né? O ciclo, né? Do atendimento no geral, as atribuições do radiologista e tal, como é que é feita essa situação, né? Então, e essa aula de hoje, ficamos para falar sobre uma questão que é bastante interessante para vocês, que é a parte da contratação, né? Professor, essa aula está relacionada aos contratos de trabalho do radiologista. Sim, eu vou resumidamente falar aqui algumas, a gente não vai cobrir todas, né? Porque existem leis, existem resoluções, existem normas legais, né, que trazem esse tipo de
Francisco chegou aí, né? Que traz esse tipo de conhecimento, né? E para isso a gente tem que aprofundar um pouco mais nas leis. Isso não é tão necessário, tal, nessa aula, mas pelo menos a gente tem um conhecimento superficial de quais são as formas que vocês poderão ser contratados, tá? A gente vai fazer um resumo aqui sobre isso. Qualquer dúvida vocês vão perguntando aí, tá? Eu conheço uma de fato, né, que eu contratava, na verdade, mas as outras duas não é tão difícil de entender, não. É só a gente vai ler, eu vou explicar aqui, dar alguns exemplos, e aí vai ficar tudo certo, vocês vão perceber que não tem nada de complicado nisso. Né? Boa tarde aí para o Josemi também, chegou junto. Vamos lá, então bora para cima. Gente, as formas de contratação para o pessoal especializado, né? Vocês como técnicos em radiologia. Não só o técnico de radiologia, né? Mas toda a área é especializada para trabalhar nas clínicas, para trabalhar nos hospitais, para trabalhar no centro de diagnóstico. Tá? Então vamos lá. A primeira delas é a contratação do regime CLT, é a carteira assinada. Essa carteirinha azul que a gente leva para o empregador assinar por forma de contrato de trabalho, né? Aí você assina um contrato de trabalho por tempo indeterminado, né? E aí fica livre, fica observado nisso, né? Que é livre a demissão, né? Por parte do empregador e também é livre a demissão também por parte do empregado, né? Não exige o vínculo, ele é negociado, né? Você pode chegar e falar assim, eu não quero mais trabalhar aqui e a partir de hoje eu não sou mais funcionário desta empresa. O regime CLT ele nos dá essa ressalva, né? Você pode ser demitido por interesse da empresa ou você também pode pedir demissão por interesse próprio, tá? E vamos entender um pouquinho sobre essa parte da contratação em regime de CLT, né? Que é a consolidação das leis do trabalho. Né? O que precisa para você ser contratado nesse regime CLT? Primeira coisa, carteira de trabalho. Nós temos que ter, boa tarde, Maria, nós temos que ter a carteira de trabalho. Né? Primeira coisa, CLT, consolidação das leis do trabalho. Stanley também está aí. Beleza, gente. Carteira de trabalho, normal. A CTPS, Carteira de Trabalho Profissional. Né? Carteira de Trabalho e Previdência Social, na verdade. Carteira de Trabalho e Previdência Social. Tem o seguro, você tem um seguro também com isso. Caso ocorra alguma situação, você vai lá e recebe aquele seguro, né? Caso você é demitido, né? Caso tenha algum problema de saúde grave, né? Estela, que não é a Estela, mas é a Zelma. Boa tarde, Zelma. Né? Tava sentindo sua falta já. Tava vendo aqui 1h15, a Zelma nada de entrar. Já estava aí sentindo falta da Zelma. Então é isso, gente, tá? Então, assim, o seguro também ele conta com essa questão do trabalho. Não sei quando é que recebe seguro. Quando a gente é demitido, né? Existe um período, né, que você trabalha e aí você recebe o seguro, né? De 1 a 5 meses que você recebe esse seguro, tá? Não aí muda os períodos, né? No primeiro contrato de trabalho, eu acho que são, se eu não me engano, são 18 meses, se eu não me engano. Segundo contrato de trabalho, aí já cai um pouco para 9 meses. Aí terceiro contrato de trabalho, já desce mais um pouquinho, se eu não me engano, são 5 ou são 4 meses, não lembro direito. Começou agora, tem uns 10 minutinhos só. E aí é isso, a gente tem essas situações de que vocês têm que conhecer, tá bom? Isso é do dia a dia, isso é da carteira assinada, não precisa ser específico do radiologista, não. Carteira assinada, você tem direito tem que ter a carteira de trabalho, tem direito ao seguro, alguns benefícios, né? O piso salarial, essa aqui é importante, isso aqui é para vocês, tá?
O piso salarial, ele é para o técnico, né? O salário hoje, deixa eu só confirmar bem aqui quanto que está o salário mínimo. Salário mínimo. Ele está em torno de, cadê, meu Deus? R$ 1.039, R$ 1.040, né? R$ 1.040. Professor, por que você está falando sobre o salário mínimo? Porque o piso salarial do radiologista, do técnico radiologista, né, em radiologia, desculpa, ele minimiza ali, ele não pode ser inferior a 2 salários mínimos, tá? Ah, professor, não sabia disso, tem colega meu que está trabalhando, tem colega meu que está trabalhando aí que está ganhando menos do que isso, né? Esse é o piso, né? É o piso. Se tiver alguém trabalhando com um contrato de trabalho com menos de 2 salários mínimos, não está certo, tá? Não está certo. Né? Eu sei que a crise está grande, eu sei que as pessoas estão querendo trabalhar, tá? Mas não está certo. Nós estamos falando da coisa certa, tá? Então, fica fixado aí que o piso salarial, o mínimo que o técnico radiologia pode ganhar é 2 salários mínimos. Ah, mas a gente só trabalha 4 horas por dia. É bem claro para vocês aí essa situação, beleza? Eu acho que é geral, gente. A minha internet também aqui não está muito boa, não. Ela agora voltou. De vez em quando dá uma tremidazinha aqui, eu sei que é a conexão que está ruim. Outra coisa que vocês têm direito, vocês técnicos em radiologia têm direito, a insalubridade, tá? Vocês ganham com insalubridade, né? O que é insalubridade? É um trabalho que traz algum tipo de risco, né? A saúde, a sua integridade, enfim, ele traz algum tipo de risco. A gente vai ler aqui a lei da insalubridade, né? A gente vai estudar um pouco sobre ela. Vou passar. Hoje tem atividade, viu? Quero que vocês passem aí o restante do sábado e o domingo ocupados aí. Vamos aproveitar que não está tendo praia, vamos aproveitar que não está tendo clube aberto, né? Tá todo mundo em casa. Vamos dar aquela esticada para a gente fazer umas pesquisas. Vai ter atividade hoje. Tá? No final da aula eu passo para vocês, tá bom? Aí vamos falar sobre a insalubridade, né? Aí tem a jornada semanal, 24 horas, você não pode ultrapassar isso aí. Beleza, Vinícius? Max Vinícius. Não pode ultrapassar 24 horas. Professor, mas eu posso trabalhar em 2 turnos? Pode, não tem problema. Você não pode ultrapassar 24 horas naquele contrato de trabalho. Mas se você tiver um outro contrato de trabalho, que não seja carteira assinada, que seja só um contrato escrito, contrato temporário, você pode trabalhar também com empresa terceirizada, serviço terceirizado, prestação de serviço, você pode fazer sim, não tem problema não. O que não pode é não ultrapassar 24 horas semanais em um e nem ultrapassar 24 horas semanais no outro, tá? São dois pesos, duas medidas. Aposentadoria especial, né? O técnico radiologista ele se aposenta com 25 anos de atividade, né? Eu acho que não mudou isso com a nova reforma da Previdência, né? E isso está na lei 7.394.85. Eu vou até, inclusive, pegar essa leizinha bem aqui, ó, copiar e vou colar ela aqui. Eu quero que vocês anotem essa leizinha aí, tá? Para vocês estudarem ela, tá? Eu quero que vocês estudem ela. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui que eu possa acrescentar com essa lei bem aqui. Só um minutinho. Regula o exercício, deixa eu ver aqui. Eu quero só achar essa lei mesmo para a gente debater ela aqui um pouquinho. Lei 7.394, de 29 de outubro de 1985. Muita gente nem era nascida aí. Ela fala aqui, ó. Eu vou falar alguns tópicos aqui sobre essa lei, para a gente se inteirar um pouquinho o quanto que ela é importante para você. Mas depois eu quero que você dê uma lida nela. Ela é uma lei pequenininha, pelo que eu vi aqui, ó, ela tem aqui, deixa eu ver, essa lei tem 20,
Gente, ela só tem 19 artigos. Então é obrigação sua, decorar essa leizinha aqui. Pequenininha, tem alguns artigos também que são revogados, não já estão, tem algumas coisas que já foram vetadas. Tudo aqui, mas de qualquer forma, ela tem apenas 19 artigos. Né? Então vamos lá, deixa eu ver aqui o que tem aqui de interessante nessa lei. Os preceitos desta lei regulam o exercício da profissão de técnico em radiologia, conceituando-se como tal todos os operadores de raio-x que profissionalmente executam as técnicas. Inciso 1º, radiológica no setor de diagnóstico, radioterapia no setor de terapia, radiosotopia no setor de radioisótopos, sei nem que palavra que é isso, no setor industrial, né, e na medicina nuclear. Então, são esses os que serve, né, essa lei aqui. São condições para exercício da profissão de técnico em radiologia. Olha só, tem um aqui que foi vetado, né, mas se portador de certificado de conclusão de ensino médio e possuir formação profissional mínima de um nível técnico em radiologia. Isso aqui é uma redação que foi até atualizada no 10 de julho de 2002. Né? Possuir diploma de habilitação profissional expedido por Escola Técnica de Radiologia registrado em órgão federal. Tá? Então, é interessante vocês saberem a origem da escola técnica, né? Se o curso ele está autorizado, se existe se ele foi... Se esse curso está tudo autenticado, está tudo ok, está tudo certinho, né? Pela história da nossa escola, isso aí você não tem que ter dúvida, está tudo ok, né? Cursos registrados no MEC, enfim. Esta lei regula o exercício da profissão do técnico em radiologia, perfeito, exatamente. Professor, sobre a insalubridade, são 40% sobre cada um dos salários mínimos, é isso? Exatamente, né? A base do 40% é em cima do salário, do salário base, vamos dizer, em cima do salário, vamos dizer que o mínimo que eu falei para vocês lá é 2 salários mínimos, então em cima dessa base aí. Segundo a professora de gestão nos falou em aula, exatamente, em cima do piso, em cima do piso. Você não pode ganhar menos do que 2 salários mínimos. Então, esse 40% é em cima desse piso aí, tá? Aí, deixa eu ver o que tem mais aqui de interessante aqui, nessa lei. Falei, né, da escola, tem que ser uma escola registrada, né? O artigo 3º aqui, ó, toda entidade, seja de caráter público ou privado, que se propuser a instituir escola técnica de radiologia, deverá solicitar o reconhecimento prévio, né? Tem que ter reconhecimento prévio, mas isso aqui acho que foi vetado. Depois vocês confirmam na lei mesmo, mas acho que isso aqui foi vetado, isso aqui. As escolas técnicas de radiologia só poderão ser reconhecidas se apresentarem condições de instalação satisfatórias, corpo docente de reconhecida idoneidade profissional, não pode ser qualquer pessoa que vai dar aula para vocês, tem que ser pessoas formadas, tem que ter pessoas com formação, tem que ser pessoas que saibam o que estão falando, porque esses professores, a escola tem uma responsabilidade muito grande de formar técnicos, não de formar pessoas com certificado, formar técnicos, pessoas que levam o negócio a sério, né, o trabalho a sério. Eu também estou sentindo falta da turma aí, viu, Maria? Pouca gente. Mas vamos lá, vamos correr, porque hoje a gente vai falar muita coisa interessante, tá? Muita coisa interessante. E depois vocês têm que dizer para os colegas o que é que eles perderam, porque essas perguntas que vocês fazem aqui são muito importantes. Às vezes uma dúvida de um colega tira a dúvida de outros 2, 3, 4 ali que tinham também a mesma dúvida, enfim. Vamos lá. Deixa eu ver o que tem mais aqui nessa lei que é interessante para vocês entenderem. Nenhuma hipótese, cadê? Os programas elaborados, em nenhuma hipótese poderá ser matriculado o candidato que não comprovar a conclusão de curso em nível médio, né, ou equivalente. O ensino das disciplinas será ministrado em aulas teóricas, práticas, estágios
a serem cumpridos. Isso aqui são as normas que a escola tem que cumprir, tá? É o artigo 4º até o parágrafo 3º. Aí o artigo 5º fala assim: os centros de estágio são constituídos pelo Serviço de Saúde e de Pesquisas Físicas que ofereçam condições essenciais à prática da profissão na especialidade requerida, né? Vocês têm que ter treinamento, laboratório. A aula prática é muito importante? É muito importante, porém, vocês têm que sair com essa teoria bem afiada para resolver na prática vocês conseguirem entender a lógica da coisa no sentido geral, tá? Então é importante isso aqui. Então, eu quero que vocês façam uma pesquisazinha sobre essa lei, né? É poucos artigos, então vocês têm condições de ir a não ser vocês mesmos, tá bom? Então, eu quero que vocês busquem mesmo esse conhecimento, né? Estejam aptos a conhecer todo o processo que envolve a profissão de vocês. Então, essa lei aí é uma dicasinha já para vocês fazerem pesquisa. Eu não vou cobrar isso em exercício, em atividade, porque isso aí é um interesse seu. Aquele que quer ser bom mesmo, aquele que quer fazer a diferença no mercado. Então, assim, como eu sei que muita gente tem a vontade de chegar lá, mas poucos querem pagar o preço para isso, então eu vou deixar a seu critério aí, o seu livre-arbítrio, para você aí entender de tudo. É uma dica do professor, tá? Entenda dela, entenda, porque isso vai ser um diferencial seu dentro da sua atividade, dentro do seu exercício. Beleza? É possível um aluno ser efetivado depois de um estágio, mesmo que ele ainda esteja cursando? É possível, sim. É possível, né? Isso vai depender muito, Max, do interesse mesmo do aluno. Eu já vi isso na pele, eu já contratei, na verdade, um técnico que eu achei um estagiário, né? Que eu achei assim muito o desempenho dele muito bom, muito bom. E às vezes, gente, a clínica ela tem essa necessidade. Ela tem essa necessidade. Gente, vamos recrutar aqui os estagiários para a gente fazer uma avaliação. Se o cara for bom, se a moça for boa, a gente contrata logo tal. Eu tive essa experiência na prática mesmo, né? Então, inclusive, uma das minhas últimas contratações de técnico foi um estagiário, né? Eu não lembro se ele era da Escola Técnica Alvorada, não lembro, mas é um cara que chegando, né? Interessado, aprendeu, né? Já tinha feito uns cursos fora, né? Mas aí precisava ter o certificado, ele foi lá, buscou, conheceu. Eu percebi que era um cara que logo daqui uns 6 meses, 8 meses, ele estaria aí pronto, apto mesmo, um técnico mesmo formado, com todas as características que a empresa precisava, né? Então, a primeira coisa, mostrar interesse. A segunda informação, gente, que essas dicas são muito importantes para vocês, importante demais. Você tem que ter interesse, vontade. E isso que vocês estão fazendo aqui, ó. 1h30 da tarde, vocês aqui parados, independente de onde estejam, mas estão estudando, estão pegando, estão vendo, enfim. A segunda coisa, gente, muita leitura. O técnico em radiologia que não lê, que não tem conhecimento, que ele pega as coisas só os outros falando, não vai conseguir desenvolver muitas das suas habilidades. Então, pega essa lei que eu mandei aí, lê. Eu vou mandar um materialzinho aqui hoje, na Paula, enviar para vocês hoje. Eu vou mandar 3 materiais importantes, né? Um artigo científico, eu vou mandar uma monografia que eu achei interessante, procurei aqui na internet, encontrei, gostei. Eu vou mandar para vocês um arquivo que fala sobre segurança, né? Isso a gente vai cobrar na próxima aula. Esses 3 documentos eu quero que vocês comam mesmo com farinha mesmo, é isso mesmo, é o portuguesão mesmo bem claro, né? Eu quero que vocês estudem ele de frente e verso e frente, e entendam ele mesmo na íntegra, né? O que vocês não conseguirem entender,
melhorem a fonte de pesquisa, vão na internet, vão em outras fontes, pode perguntar ao professor, o que eu não souber, com certeza eu vou atrás para saber, tá? E eu quero que vocês sejam leitores assíduos do conteúdo de vocês, tá? Qual é o mundo que vocês vivem? É a radiologia. Então entendam de tudo. Entendam de tudo. Não se limitem apenas com o conteúdo que vocês estão tendo nas aulas. Gente, é muito pouco. Eu falo para os meus alunos nas outras disciplinas de administração, eu falo para eles o seguinte, gente, 2 horas por dia não é suficiente para a gente se manter no nível de qualidade, para a gente chegar chegando no mercado de trabalho. A eu estou dizendo aqui, o estágio é uma porta para a contratação e depende muito, né, da pessoa. Depende sim de você. Porém, se você for lá e for uma pessoa que leiga nisso, leiga naquilo, não entende de lei, alguém fala uma resolução que você nunca nem viu falar, né? Aí, gente, isso aí o professor nunca falou disso, gente, a escola nunca, né? Nossa, a escola não valorizou isso na gente. Gente, mas o interesse da escola tem. O professor deve falar? Deve, mas o interesse maior é de vocês. Vocês é que tem que buscar leitura, vocês têm que buscar. Gente, que essa lei é interessante, eu vou decorar essa lei, só tem 19 artigos. Então, o professor passou um artigo científico muito interessante sobre proteção individual, sobre dosímetro, sobre, enfim, sobre os processos de segurança dentro do trabalho. E isso é interesse de vocês, gente. É muito interesse de vocês. Quanto mais vocês souberem de tudo isso, chegando dentro do ambiente de trabalho, você, sem dúvida alguma, eu falo isso com toda a certeza do mundo, por essa luz aqui que está em cima de mim, que vocês serão profissionais diferenciados. É isso que o mercado precisa. O mercado de trabalho não precisa de só um técnico, não. Ele precisa de um técnico e que esse técnico seja diferenciado. O que é diferenciado, gente? Ele seja fora do comum. Ele está acima da média. É isso que nós precisamos. É isso que o mercado precisa. Pessoas acima da média. E, professor, e como é que faz para ser acima da média? Ler, estudar, pesquisar, ir atrás de conhecimento, ser curioso, perguntar. É isso que faz você ser acima da média. O Max participou aqui, vamos ver o que ele falou aqui. A Hilda tinha falado, né? O estágio é uma porta, sim. O Max falou, eu acho que sim, como a maioria dos alunos, estou ansioso para um estágio, perfeito. Isso aí já é um primeiro passo, Max. Li algumas matérias na internet que a condição para o estudante realizar um estágio é ter feito do curso matéria de segurança radiológica. E eu acredito que não. Eu acho que assim, o estágio ele já é obrigatório do curso, né? E deixa eu deixar vocês bem tranquilos, bem satisfeitos. As empresas hoje elas estão preferindo buscar estagiários. Por que, professor, você está dizendo isso? Gente, é lógico que uma contratação ela é muito cara. A contratação de um técnico dessa, nós estamos falando de carteira assinada, de CLT, né? Seguro-desemprego, a insalubridade, papapá, é muita coisa em cima de um técnico em radiologia. Olha, gente, um técnico em radiologia, ele não é barato. Não é, eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque para a gente fazer uma contratação de mais um técnico, eu vou falar isso como administrador de clínica, né, que eu fui durante um tempo. Para a gente fazer uma contratação de um radiologista, um novo, independente dele ser estagiário, independente dele ter experiência, a gente precisava de mais um técnico em radiologia. Nós fizemos todo um levantamento de estudo financeiro, do centro de custo, de informações vindas do contador, fizemos todo aquele levantamento financeiro, folha salarial, despesas enfim, fizemos todo esse levantamento para saber se a gente tinha condição de pagar mais um técnico, mas o faturamento da clínica é enorme, dava para pagar 4, 5, dá para pagar? Dava. Porém, existe uma situação da empresa que para ela contratar saudável, né? Você tem que entender sobre isso. O professor estudou muito financeiro, então eu tenho propriedade para dizer sobre isso. Contratar saudável está dentro de um percentual
que isso não vai infringir outras partes, outros setores, enfim, né? Então, para a gente contratar um técnico, às vezes isso demorou, acho que uns 3 meses, fazendo levantamento, estudo e tal, para ver se realmente tinha necessidade de contratar aquele técnico. Por quê? Porque tudo isso, se um técnico ganha hoje, um exemplo, carteira assinada, R$ 2.050 na carteira, mais 40% de salubridade, mais adicional noturno, às vezes ele pega turno noturno, mais algumas, sei lá, alguns outros encargos que ele ganha em cima do salário lá, enfim. No final das contas, gente, você paga praticamente 2 técnicos em um, né? O custo é mais ou menos de 2 técnicos. Um técnico custa em média 2, tá? Isso vocês entenderam, né? Então, assim, se eu tenho um quadro com 5 técnicos dentro da clínica, no mínimo isso me custa 10 técnicos, tá? Só para vocês terem ideia do tanto do custo que o técnico é alto. E para me contratar um técnico, e ele para me ter que ensinar ele tudo, ter que aprender tudo, isso não é fácil. Então é por isso que as empresas estão preferindo contratar estagiários. Então, quando vocês, no geral, estiverem dentro de uma situação de estágio, iniciando a situação de estágio, gente, vocês agarrem essa oportunidade mesmo com a vida de vocês, né? Aprendam, perguntem, tanto, fazem tudo que vocês. Então, assim, por isso que eu falo, gente, os alunos que se interessam mais, eles se destacam mais, eles têm as oportunidades mais, mais reais, né, de contratação. Porque realmente, gente, realmente a gente precisa, o mercado é carente. O mercado hoje ele é muito carente de profissionais que queiram realmente trabalhar, fazer o negócio acontecer, fazer aquele sonho, tá? E acontecer, tá? Vamos lá. A Maria, professor, e as alunas que engravidam durante o período do curso, como fica? Ela tranca o curso? Não, não faça isso não, pelo amor de Deus. Termina o curso. Boa pergunta, viu? Termina o curso normal, sem problema. O que vai ficar faltando? O estágio. Pronto, terminou o curso. Você não pode estagiar grávida, né? Por causa da radiação, é lógico. Porém, vai ficar faltando só o estágio. Então, terminou o curso, ganhou o bebê normal, passa aquele período do resguardo, da amamentação, papapá, e depois você volta só para o estágio. Perfeito, tá? Não precisa trancar o curso. Tá? Se você trancar o curso, você vai atrasar muito mais o processo. Além de atrasar o estágio, ainda vai ter que fazer a disciplina que faltava, enfim, vai atrasar aí não sei quanto tempo, 1, 2 anos aí ainda a sua vida profissional e vai deixar de ganhar dinheiro. Então, fora de cogitação isso. Termina primeiro as disciplinas teóricas e fique faltando só terminar o estágio, tá? A Zelma disse aqui, a Ilda falou, né? O estagiário é mais barato para a empresa. Sem dúvida, às vezes o custo zero. Às vezes custo zero. É interessante para a empresa fazer que o estagiário seja remunerado? Eu também concordo com isso. Porque quando você ganha, você se dedica mais, você busca mais estar dentro do negócio, você chega no horário, você, né, faz o negócio com mais gosto, né? Mas também se não tiver remuneração, isso não vai ser fator para não desanimar, não. A gente quer aprender, é aprender. De repente, até você aprende ali, não remunerado, e você se esforça até 2 vezes mais de que está ganhando, e a empresa vai enxergar isso com certeza. A Zelma disse aqui, acredito que o estágio tem também que ter reconhecimento de posicionamentos. Sem dúvida, eu também concordo com você. Professor, o senhor já tem experiência no mercado de trabalho, pode nos falar como está o setor aqui em Imperatriz? Max, é o seguinte, quando eu saí da clínica em 2000, foi o ano passado, né? 2019, acho que abril, março, abril. Eu saí da clínica. O que acontece? Existe uma carência sim, de técnico na cidade, existe, e principalmente na área de TC e ressonância magnética.
tomografia computadorizada e ressonância magnética é a maior deficiência hoje da cidade. São pouquíssimos os técnicos. Os técnicos que trabalham, né, que sabem fazer de fato isso, gente, eles trabalham até 3 turnos se quiser. Né? Os técnicos lá da clínica, por exemplo, eles trabalhavam, um trabalhava de manhã no local, à tarde no outro, né? E eu já saía agoniado, era assim meio agoniado. Às vezes eu falava assim, não, fica mais aí 10 minutos aí para terminar, gente, Paulo, eu tenho que trabalhar ali, eu tenho que chegar a bater o ponto em outro lugar. Então, assim, que era aquela coisa correria. Por que estava desse jeito? Porque os técnicos que sabem fazer isso realmente, eles são carentes, eles trabalham sobrecarregados, porque não tem esse pessoal no mercado de trabalho. Gente, desculpa se eu vou chocar algum de vocês, mas entendam, técnico para fazer raio-x é só o que tem. Então, eu quero colocar na cabeça de vocês a seguinte situação: eu não quero formar técnico de radiologia para ficar fazendo raio-x, porque eu vou ser comum, eu vou ser igual a todo mundo, e vocês precisam ser diferentes. Professor, e como é que eu faço para fazer isso? Gente, isso tudo que eu estou falando, anotem essas dicas. Eu preciso ler, estar inteiramente, 100% inteirado dos processos radiológicos, dos estudos radiológicos, e tudo sobre a vida de vocês significa raio-x. Você tem que olhar para as coisas, ver tudo em forma de raio-x. Por quê? Porque isso é a vida de vocês. Isso é a vida de vocês. E aprender, gente, aprender. Fazer a especialização, o professor é muito caro, aqui na cidade não tem. Gente, mas a internet ensina tanta coisa. Né? A gente passa, às vezes, aí 2, 3 horas assistindo live de cantor sertanejo. A gente não pode passar 1 hora, 2 horas por dia assistindo aulas. Né? Existem as aulas no YouTube, existem aulas, tem professores, tem cursos. Né? Eu não sei se são gratuitos, mas eu acredito que não. Que a gente aprende muita coisa por aqui. Né? Invistam, comprem livros, assinem revistas, né? Eu acho que existem revistas relacionadas à radiografia, radiologia, existem livros, existem estudos, existem pessoas que realmente vão agregar conhecimento para vocês, tá? Quais os conhecimentos que o aluno tem que ter para entrar em um estágio? Gente, primeira coisa, ótima pergunta. O Marcos hoje ele chegou inspirado. Deixa eu só beber aqui um pouquinho de água e a garganta secou. Pronto. Quais os conhecimentos que o aluno tem que ter para entrar no estágio? Muito bom. Por que o estágio geralmente é no final do curso? Porque vocês já viram a maioria das disciplinas, né? E você já na teoria, para nós, que vai pedir um estagiário, tipo assim, eu sou o gerente da clínica, né? Eu sou o administrador da clínica. Eu falo assim, ó, eu preciso de um técnico em radiologia para estágio, tá? Subentende-se que essa pessoa ela já está meio que finalizando o curso, então essas teorias das disciplinas, todas essas matérias que vocês já veem normalmente durante o curso, isso já está meio que agregado em você. Né? Então, o que você vai fazer? É pegar aquela teoria, aquele conhecimento teórico, desculpa, e vai trazer isso para a prática. É lógico que você não aprende tudo no curso. Primeiro, o tempo, acho que 1 ano e 6 meses que vocês estudam. Segundo, vocês, infelizmente, não têm as aulas práticas necessárias. Por exemplo, essa disciplina aqui, ela é uma das mais importantes, não desconsiderando as outras. Vocês têm que aprender a legislação, você tem que aprender os primeiros socorros, vocês têm que ter disciplinas relacionadas a injetáveis, enfim, as outras disciplinas que vocês têm durante o curso. Mas essa disciplina aqui, ela teria que ser 50% na teoria e 50% na prática. Se eu pegasse vocês aqui, todo mundo que está aqui, a Jéssica, a Flaviana, a Daiane, o Francisco, a Maria, a Zelma, enfim, pegasse vocês e colocasse numa sala,
mostrando, gente, aqui é o lugar de arquivar, gente, aqui é o lugar de fazer, gente, aqui é o lugar de apertar quando a energia cai. Gente, vocês iam sair daí da sala inteiramente vibrantes com o conhecimento adquirido. Então, a aula teórica, perfeita, ela é muito boa, mas a aula prática ela faz uma diferença muito grande na vida da pessoa, na vida do técnico, na vida do aluno. Tá? Então, vocês logo vai passar essa pandemia aqui, e eu até vou sugerir isso, né, mais na frente, lá para a direção, para a gente ter um outro momento para a gente mostrar isso na prática. Nem que a gente divida a turma em 3, 4 vezes, né? Mas eu tenho certeza que eu tenho livre acesso a levar vocês lá na clínica onde eu trabalhava, né? E aí chegar para vocês e mostrar o conhecimento na prática mesmo, como é que faz, onde que desliga, onde que aperta, onde que faz, né? O número que liga para quem, quando acontecer. Gente, é muito bom. A aula prática, ela é sensacional, ela tem que existir, tá? A Jéssica, eu estou tentando acompanhar, a internet não colabora. Mas pode assistir depois, Jéssica, tá? Depois assistir depois, não se preocupa não. A aula, o professor sempre salva as aulas. Vocês depois podem ir lá continuar o conhecimento. Deixa eu ver aqui, a Flaviana disse aqui, eu acho bom a aula online, pois acabo vendo mais de uma vez a mesma aula. Perfeito, exatamente. O Rildo chegou agora, boa tarde, Rildo. São várias as ferramentas hoje para estudar. Buscar novos conhecimentos, perfeito, seria maravilhoso, a aula prática. O Max falou aqui, já vi previamente que uma especialização pós-técnico da EAD dura 2 anos, porém, alguns minicursos online, eu indico Udemy já tem vários que podem agregar no currículo. Sim, sem dúvida, gente. Eu estou falando mesmo desses minicursos, né, dessas situações que vocês consigam fazer, agregando valor ao curso de vocês. É muito bom, gente, é muito bom quando o professor sente que o aluno estuda, que ele pesquisa, ele faz pergunta difícil, ele faz o professor estudar, ele faz o professor raciocinar, é muito bom porque a gente conhece. Gente, o professor, ele conhece quando o aluno, de fato, ele está interessado no negócio, né? Fica fácil, às vezes o pessoal pergunta, professor, o senhor indica algum aluno e tal? Às vezes fica fácil indicar alguém, porque você convive ali, você vê as perguntas, você vê a noção que a pessoa tem, o interesse, principalmente, em agregar valor ao seu profissionalismo dentro do curso, né? Eu tenho alunos da matemática financeira que eles me deixam em paz. Às vezes eu acho isso muito bom. Às vezes um domingo à tarde, eu joguei bola de manhã, estou cansado, quero dormir. Aí, domingo à tarde, 3 horas da tarde, chega uma mensagem de aluno. Professor, não consegui responder essa pergunta. Professor, não consegui resolver essa questão. Professor, eu estou para ficar doido aqui, eu só vou descansar hoje quando gente, eu paro tudo que eu estou fazendo. Paro tudo que eu estiver fazendo. Vou lá, mostro como é que faz. Porque é muito bom para o professor, é muito saudável para o professor, quando a gente encontra um aluno que realmente quer estar buscando. Porque eu era assim. Eu lembro que eu incomodava meus professores, eu incomodava meus professores, eu não sossegava quando não conseguia resolver uma questão, não sossegava. Né? Às vezes eu nem dormia direito pensando. Então é muito bom quando a gente encontra alunos que realmente têm esse interesse. Tá? Se eu conseguir plantar essa sementinha na sua cabeça agora, né, você será um excelente técnico em radiologia, porque você não vai se limitar, primeiramente, não vai se limitar somente a esse conhecimentozinho aqui. Segundo, você vai buscar outras fontes de pesquisa, gente, o professor falou isso é interessante, eu vou anotar aqui e vou procurar alguma coisa na internet, artigo científico. Eu vou até colocar bem aqui, gente, para vocês, quando vocês forem pesquisar, não pesquisem pela internet comum. Não, eu não quero que vocês se deparem com esse conhecimento, vamos dizer assim, do senso comum que a gente encontra na internet. Não que não seja boa. É lógico que tem coisas boas lá. Mas para você que é acadêmico, que é aluno, que é estudioso, eu quero que vocês busquem aqui, ó, no Google acadêmico. Academia, está certo. Não estou vendo direito porque tem
um negocinho aqui na Google Acadêmico. Faltou só o acento aí, vocês me perdoem. Então, vocês vão lá no Google Acadêmico, né? E aí vocês pesquisem lá o interesse de vocês. Por quê? Porque lá no Google Acadêmico é onde é depositado todos os artigos científicos, os trabalhos científicos, as coisas científicas, e nós somos, né? Nós estamos no nível técnico, então a gente não precisa mais buscar conhecimentozinho ralo aí na internet comum, não. A gente vai para o Google Acadêmico, porque lá realmente você vai encontrar as monografias, você vai encontrar os artigos científicos, você vai encontrar os estudos científicos, né? E isso vai facilitar muito a vida de vocês, tá bom? Já me vejo nessa aula, uma aula prática, né? A aula prática é muito boa, tá? Então anotem. Eu quero pesquisar sobre proteção individual do radiologista. Vão lá no Google Acadêmico, né? Você vai encontrar informações no Google comum? Vai. Mas no Google Acadêmico, você vai encontrar as informações mais científicas, a coisa mais real, a coisa mais estudiosa, a coisa mais estudada. Obrigado, Daiane. Agradeço aí. Tá? Então, fica a leizinha para vocês estudar, terminaram de ler. Né? Eu li aqui algumas partes, acho que é mais importante que eu vi. Né? E é isso que a gente encontra quando a gente vai trabalhar na contratação do regime CLT. Eu espero que todos vocês trabalhem nesse regime, porque é o regime que a gente ganha mais. Professor, mas os outros regimes não é menos importante? Não estou dizendo isso. Né? Eu prefiro que vocês trabalhem no regime de CLT. Por quê? Porque vocês vão ter carteira assinada, vocês vão ter seguro, vocês vão ter direito à insalubridade, vocês vão ter outros benefícios que não falo aqui, mas eu sei que o técnico tem, né? Deu até vontade de ser técnico uma época, porque o técnico ganha bem, né? Tem risco? Tem. Tem problemas? Tem. Vocês vão enfrentar todo tipo de coisas, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas. Mas eu quero que vocês entendam que é uma das profissões mais brilhantes que existem. Eu encho os olhos para falar sobre isso. Eu não me via, né, até antes de começar essa disciplina, falando sobre essa disciplina, como era, porque eu imaginei, cara, eu sou administrador, só pelo fato de eu ter administrado uma clínica, eu não me vejo dando, mas só que hoje eu me vejo totalmente envolvido dentro desse conteúdo, porque tudo o que eu vivi lá dentro é basicamente o que vocês precisam saber. Eu conheci os processos do início ao fim, eu sei o processo quando o paciente pisa dentro da clínica até o momento que ele sai. Então, tudo isso é feito por processo, tudo isso é feito por POPs, né, que a gente chama de procedimento operacional padrão. Então, tudo isso eu vivenciei, tá? Então, vamos pular, que nós temos muita coisa para falar hoje, se a gente enrolar muito no mesmo lugar, a gente não vê tudo. Então, vamos lá. Então, a próxima forma de contratação que você pode ser contratado é pela contratação em regime de terceirização. Tá? Tem uma pergunta aqui, peraí. O Max perguntou: o meio de entrar em um estágio é somente pela escola? Caso eu conheça alguém que possa me proporcionar um estágio por fora, como pode... Max, é o seguinte, legalmente é pela escola, legalmente, né? Porque você vê um relatório de estágio, né? Com a assinatura da escola, o diretor da clínica ou do hospital, ele também assina esse relatório e fica aquela coisa legal, tá? Então vamos tentar fazer. Se existir uma outra forma, né? Eu desconheço, né? E acredito que não seja tão legal assim, né? Mas quem sou eu para dizer, né? Não, só faço desse jeito, tá? Cada um vê a oportunidade. Eu acredito que da forma legal só é essa, tá? É você indo pela escola, pelo relatóriozinho, que lá tem que estar registrado sua hora, seu horário completo, né? A sua carga horária de estágio, registrado sua entrada, sua saída, né? É feito um acompanhamento tanto pela escola quanto pela administração da clínica, do hospital. Então, eu acredito que fica melhor dessa forma aí. Boa, professor, a minha dica. Que bom, gente. Muito bom. É melhor para um técnico trabalhar em uma clínica ou hospital? Eu acredito que
o ambiente hospitalar ele é mais interessante. Você aprende muito mais coisas. Né? O ambiente hospitalar, ele... E também o fluxo é muito maior. O fluxo é muito maior. Né? O hospital, ele atende, né, praticamente 3 vezes mais do que atende uma clínica, normalmente. Né? Sem falar que você vai estar... alguns exames, por exemplo, essa pergunta do Vinícius foi muito boa, me fez lembrar de outra coisa aqui. É muito interessante vocês entenderem o seguinte: alguns exames a gente não faz na clínica. Qual é o exemplo, professor? Dá um exemplozinho do exame que a gente não faz na clínica. Por exemplo, contraste, tomografia computadorizada com contraste. A gente não faz ela na clínica. Por quê? Porque tem que ter um ambiente, o paciente tem que estar num ambiente onde ele tem assistência de enfermagem, caso ele necessite, ele tem que estar num ambiente onde ele tem que ter aquele auxílio, caso ele precise de uma reanimação. Então, ele precisa estar em um ambiente hospitalar. Então, assim, quando você pergunta, professor, é melhor estagiar numa clínica ou no hospital? Se você tiver a oportunidade de estagiar no hospital, você vai estar com essa situação mais completa. Né? A clínica, tudo bem, faz todos os exames que faz no hospital, quer dizer, alguns não fazem, tipo esse que eu acabei de falar, né? E também, assim, no hospital, as intervenções, né, no caso, são mais frequentes, né? Vocês vão trabalhar com todas as situações de exames por imagem, né? Então, às vezes, vocês vão ter situações que vocês vão conhecer ali mais no ambiente hospitalar do que no ambiente da clínica. Em hospital, vamos ter pouco de noção de tudo, eu acho. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É isso que eu estou acabando de falar aqui, Maria. A gente tem muito mais envolvimento, tem muito mais... As coisas acontecem de maior fluxo, então fica muito mais fácil da gente agregar valor aos exames que você faz. Por exemplo, na clínica, às vezes tem uma incidência, vamos dizer assim, um exemplo, tem uma incidência que você faz ela de 5 semanas, 3, né, sei lá, 2 em 2 meses. Já no hospital, não, a frequência é maior. Então, não tem porquê o técnico falar assim, esse exame aqui eu não sou muito prático, eu só faço ele de 3 em 3 meses, eu só faço ele de uma vez no ano, aparece um caso desse. Já no hospital, não, ele é mais frequente, o volume é maior de exames, é por isso que é mais interessante você estagiar no ambiente hospitalar. Tá? Deixa eu ver aqui, compartilhe de sua dúvida. Em hospital vamos ter pouco noção, tá? Já falei. É verdade que o ambiente hospitalar é ótimo para vivenciar todas as experiências nossas da profissão, sem dúvida. Isso eu acabei de falar, tá? Eu também prefiro hospital, amo a área da saúde, eu também gosto do dinheiro. Tá certo. Tudo isso é muito bom, né? Dinheiro, vontade de trabalhar, hospital, saúde. Mas uma coisinha eu quero deixar claro para vocês. Tudo isso, o que o Hildo falou, que a Daiane falou, tudo que falou. Mas o mais importante, o que vai fazer você amar de fato essa profissão, que isso fique claro, que isso você marque até o momento, estou falando no minuto 54, às 14 horas em ponto, o professor está falando aqui. Gente, o que vai fazer a sua grande diferença como profissional na radiologia vai ser o cuidado, o amor que você tem com o próximo. Você pode amar dinheiro, você pode amar o hospital, você pode... O amor ao próximo, ele vai fazer a grande diferença na sua vida. Tá? A forma que você trata o seu paciente, a forma que você cuida dele, não é nem tratar, né? Cuidar. Porque aquilo é um cuidado. Às vezes você vai pegar um paciente que ele tem dificuldade de se movimentar, às vezes é um idoso, é um cadeirante, né? Como você trata ele, como você cuida dele, quando você pega na cadeira dele, leva ele lá para fora, né? Agradece por ele ter vindo ali, ter dado aquela opção, né, para você ter atendido ele. Então, assim, é muito importante, porque, gente, entenda uma coisa, o ambiente hospitalar, o ambiente de clínica, de tudo isso, as pessoas elas vêm deprimidas. Pode ser por inúmeras situações. Às vezes ele está com suspeita de uma doença grave, às vezes ele está sentindo dor mesmo, às vezes ele está triste porque ele está impossibilitado de continuar um trabalho. São N os motivos
que a pessoa vai fisicamente e psicologicamente abalado para um ambiente hospitalar ou clínica, né? E qual é a nossa função? Nossa função é fazer que ele tenha uma experiência de, 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 de vida, né? Experiência dessa realização desse exame, que a gente agregue valor à vida dele. Eu vou contar um exemplozinho rápido aqui, vocês fizeram lembrar de uma história, só fugindo um pouco aqui do conteúdo, depois eu leio aqui o restante das dúvidas. Eu estava, pouco antes de sair, né, no ano passado, eu estava, era um sábado pela manhã, eu estava reunindo o pessoal, porque eu fazia, todo sábado de manhã, eu fazia uma reunião e fazia tipo um treinamento, né, de controle e combate a incêndio, que eu era um dos responsáveis por isso na clínica. Então, eu ensinava o pessoal a manusear e tal. Eu estava nessa busca, né, reunindo o pessoal, chamando e tal. E eu passei em frente à sala de raio-x e vi a sala estava aberta. Geralmente não fica, né? Fica fechada e tal. É um procedimento. E vi a sala aberta. E fui ver quem estava lá dentro, né? Abri, entrei a sala e vi um paciente lá dentro. Ele já estava com a roupa, ele estava sentado lá na cadeira, né? Ele era um cadeirante, estava sentado. E eu dei bom dia, falei com ele e tal. E quando ele respondeu, eu percebi que ele estava chorando. Ele estava chorando. E aquilo me incomodou. Eu saí, eu fiquei, cara, o paciente está chorando. E aquilo me incomodou. Eu voltei lá na sala, né, perguntei o nome dele, né, já tinha olhado a ficha dele, mas eu perguntei o nome dele. E perguntei se eu poderia ajudar ele de alguma forma. E ele falou assim para mim, eu lembro como hoje, isso me abalou muito. No meu dia ficou assim, um dia assim bem pensativo. Esse dia foi um dia bem assim tenso, né, por causa disso. Eu dei muito valor à vida depois disso, muito mais, né? E aí ele falou assim para mim, eu estou tentando aqui falar com Deus e não estou conseguindo. Aí eu falar com Deus, ele falou assim, eu estou tentando falar com Deus, mas eu não estou conseguindo, eu não tenho palavras. Eu queria que você fizesse isso por mim. Aí na hora eu recebi aquele impacto, eu falei, não, o cara quer que eu fale com Deus por ele, né? Oi, Miriam, boa tarde. Aí eu fui lá, fechei a porta, né? Porque alguém poderia passar e achar aquele estranho, né? Mas aí eu fui lá, encostei a porta e eu falei, não, eu posso sim fazer isso por você, né? E aquilo, e eu fiz, né? Eu fiz uma oração ali com ele na hora. E aí eu me senti muito bem com isso depois. Muito bem. Porque assim, acho que nem eu tinha a intenção de falar com Deus naquela hora. Não tinha, né? Eu estava voltado para outro, com raciocínio para outra coisa. E naquele momento que eu falei com Deus, eu falei por ele e falei por mim também. Agradeci pela vida, agradeci pelo ar que a gente respira, agradeci pela oportunidade de estar falando com Deus. Né? E aquilo ali me encheu de alegria naquele momento ali, porque assim eu falei, gente, eu tava, acho que a última coisa que eu ia fazer agora era parar um tempo e falar com Deus. De repente aquilo até tocou meu coração. E o cara parou de chorar, né? Depois eu conversei com ele, ele me contou a história dele, ele era pedreiro, ele estava trabalhando, né? Caiu do andaime, ele fraturou uma vértebra e ele ia fazer uma sequência de raio-x, depois ele ia para a ressonância, ele ia fazer uma bateria de exames e a única coisa que ele queria era poder andar de novo, né? E às vezes nós estamos aqui reclamando da aula online, nós estamos reclamando da coisa que não veio daquele jeito, daquele dinheiro que não chegou, que a gente não recebeu, que a gente, né, do marido que largou, do namorado que deixou, enfim, um monte de coisa que a gente fica reclamando da vida. E o bem mais precioso a gente está aqui, ó, respirando, vendo, enxergando, assistindo, tendo essa oportunidade, tá? Então, assim, eu quero que vocês coloquem isso como fundamento principal. O amor ao próximo, porque às vezes aquela pessoa que está lá, que vai receber aquela incidência de raio-x, né, que vai receber aquela pressão lá no seio, às vezes essa pessoa só precisa de uma palavrazinha amiga. Às vezes a pessoa precisa de um cuidadozinho a mais. Então, assim, o amor ao próximo ele é muito importante. Se você quiser ser um profissional de valor, se você quiser ser um profissional respeitado,
Se você quiser ser uma pessoa mais, assim, contribuir de modo geral, faça isso, gente. Isso aí vai ser muito gratificante. Eu fico muito feliz em poder compartilhar isso com vocês, tá? E espero que isso vocês consigam levar isso para a vida. Então vamos lá, deixa eu ver bem aqui o que vocês perguntaram aqui, que eu não quero deixar ninguém sem no vácuo aqui. Peraí. Nunca vou esquecer da dica do professor Jéssica. Fugindo um pouco do assunto, tenho curiosidade sobre a área industrial. O que você me diria em relação a ela, professor? Já vamos falar sobre isso. Já vamos falar sobre isso. É uma coisa muito não tem, cadê? Deixa eu ver. Isso é uma coisa muito N tem que melhorar, né? Tem coisa melhor. Eu não entendi muito o que o Rio falou aqui, não, mas deixa eu ver se eu consigo. Vamos levar essa dica sempre com a gente, porque refletir a nós mesmos. Exatamente. Exatamente. Boa tarde. Essa dica de amor, solidariedade. Tá, minha avó sempre falou, tá? Horário. Linda história, professor. Deus é o maior exemplo de amor próximo, com certeza, Fabiano. Relação contratual moderna no regime terceirizado. Filtra esse moderna para nós. Tá, vou filtrar sim. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Essa relação contratual moderna é porque esse vínculo empregatício, né? Por que ela é moderna? Porque geralmente hoje, que não falei para vocês, o contrato de trabalho de um técnico hoje, ele é muito caro, ele tem um custo muito alto, né? Então seria muito mais fácil um contrato de trabalho terceirizado. Como assim? Como assim terceirizado? Por exemplo, isso acontece muito no meio público, né? O trabalho é feito eles chamam de que a prefeitura faz com o SUS esqueci o nomezinho agora. Não é licitação, não é licitação. É outro nomezinho agora que eu esqueci, que as empresas se candidatam a fazer os exames. Fazer os exames. Como assim? O SUS vem com uma demanda de exames, e aí ele vai ser pago pelo Sistema Único de Saúde, né? E as empresas vão lá e se candidatam para realizar esses exames. Então, isso é um trabalho terceirizado, né? A demanda vem pelo SUS e a clínica que ganhou esse contrato, ela vai lá e realiza os exames, né? Não tem nenhum tipo de vínculo, é um contrato, né, de forma... E a clínica, ou particular ou pública, ela vai fazer esse trabalho de forma terceirizada, por isso que ele chama de relação de contratual moderna, né? Porque geralmente é o que funciona mais. Pode comentar sobre as 24 horas semanais de carga horária e sobre como o técnico pode trabalhar em mais de um local? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, eu acabei de falar. Isso é muito interessante, essa pergunta do Max, gente, porque, professor, eu posso fazer um contrato de trabalho, carteira assinada, em um ambiente e posso fazer um contrato em outro ambiente? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O que eu não posso fazer? É ter duas carteiras assinadas. Isso não pode. Eu assinei a carteira aqui numa clínica e assinei a carteira em um hospital. Não pode. Eu posso assinar a carteira em um local e posso fazer um contrato de prestação de serviço em outro local. Tá? O professor pode ajudar. O próximo é muito bom, rapaz. Fraturou a clavícula aqui. O professor pode ajudar. O próximo é muito bom. Rapaz, fraturou a clavícula aqui. Quem foi que fraturou a clavícula, rapaz? Hilda, não entendi não. Manda um áudio no meu WhatsApp aí, que aí eu consigo tirar a tua dúvida aqui. Eu tenho uma dúvida em relação aos estágios. Posso fazer mais de um? Sem dúvida, pode perguntar. Gente, pode perguntar à vontade aqui. Nós estamos aqui, nós tivemos a tarde todinha só respondendo dúvida de vocês. É interesse meu também, tá? Eu quero responder a dúvida de vocês, tá? Professor, pode ajudar o próximo. É muito bom, rapaz. Fraturar a clavícula aqui. O senhor pode comentar sobre isso? Pois Vinícius. Então, essa questão da contratação não quer dizer que eu só posso trabalhar 24 horas semanais, não, e acabou a vida, não.
tá? Eu quero que vocês ganhem dinheiro com isso aqui, tá? Pode trabalhar 24 horas semanais no local e pode trabalhar 24. Eu conheço até que trabalha até 3 turnos aí. Né? Não interessa, não. Ele pode, se tiver condição de trabalhar, tiver saúde, força no braço, vontade, pode arrochar. Vai chegar um momento que a solidariedade vai se sobressair ao dinheiro. Vai chegar, com fé em Deus. Eu torço por isso, viu, Zelma? Sem dúvidas, sem dúvidas. Beleza, tá? Então é isso. Então, para tirar a dúvida, essa relação contratual moderna é isso. Essas contratações que envolvem hoje o mundo moderno, né? As empresas não querem mais gastar dinheiro com técnico contratado. O que vai fazer? Vão fazer esses contratos, né? Geralmente acontece pelo SUS, por licitação, e aí as empresas se candidatam a prestar aquele serviço pelo Sistema Único de Saúde, e aí é feito um contrato onde a empresa se torna uma empresa terceirizada a realizar os exames, tá? De certa forma já está acontecendo. Vamos lá. Ampla liberdade das partes. Eu posso muito bem chegar e falar assim, não, então eu não quero mais contrato com vocês. O SUS não está me pagando. Eu não quero mais, eu não sou obrigado a pegar meus técnicos aqui e colocar nesse serviço sem que eu não estou conseguindo pagá-los, tá? Então, é isso que ele fala de ampla liberdade para as partes. O tomador de serviço repassa uma parte de suas atividades a uma empresa legalmente constituída, né, profissionais habilitados. É isso que eu acabei de falar, né? Ele passa essa demanda, às vezes é mais de um, né? Às vezes ele fala o seguinte, eu já vi contrato de SUS que ele pega TC, uma empresa X faz, raio-x, uma empresa X faz, vamos lá, ressonância magnética, uma empresa X faz. Então, ele consegue fazer essa divisão aí. Professor, é verdade que as empresas preferem contratar um técnico de radiologia ao invés de um tecnólogo em radiologia. Eu acredito que o técnico em radiologia, ele vai com mais carga de conhecimento, né? Ele vai mais como é que fala? Mais apto, né? A carga horária de aprendizado é bem mais consistente, agregou mais valor, né? Eu acredito que sim. Mas assim, não tenho tanta certeza. Né? Eu sempre preferi os técnicos em radiologia. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu deixei. Tem um limite em horas, em estágio, que posso estagiar tantas horas a hora que eu quiser? Não, tem um limite, tá, Daiane? Boa pergunta, muito boa pergunta. Tanto é que é o seguinte, ó, teve uma situação lá na clínica uma vez que o técnico me pediu isso, o estagiário. Ele falou, Paulo, eu posso estagiar fora do meu horário? Como assim? Né? Porque existe o técnico, ele só pode trabalhar 4 horas por dia. O estagiário também, ele só pode estagiar 4 horas por dia. Só que esse técnico, ele fez o seguinte, ele falou assim, ó, ele me propôs a ficar mais tempo aprendendo e tal. Ele tinha muita vontade de trabalhar na clínica, na verdade, muita vontade mesmo. Aí ele me falou assim, Paulo, é o seguinte, eu quero passar mais tempo, como é que eu faço? Eu falei, ó, assinar o documento, né, que eles recebiam tipo um controlezinho de hora, né? Assinar o documento, você só pode assinar o horário que foi combinado, que ele era de 8 a meio-dia. Agora, caso você queira vir por livre e espontânea vontade, não assinar nada, não ter nenhum tipo de, né, de registro, eu não vejo nenhum problema nisso. Então, o cara vinha todo dia. Ele cumpriu o horário dele de 8 da manhã a meio-dia, normal, e depois ele, à tarde, voltava de novo. Ele ficava lá no pé, ele não fazia o exame, mas ficava lá perguntando, porque geralmente a técnica mais antiga, né, que sabia muita coisa e tal, ela ficava no horário o técnico, né? Ele ficava no horário da manhã, da tarde. Então ele queria entender, né, com o pessoal mais antigo, todos os processos e tal. Então tinha coisa que um sabia, o outro sabia mais um pouquinho. Não é que não sabia, sabia mais um pouquinho. Então ele ficava ali meio que aprendendo de lado de outro, de um lado de outro, de um lado de outro.
E isso fazia com que ele fez com que ele saísse de lá um técnico muito, muito, muito bom, né? Ele não ficou na empresa, mas depois eu logo fiquei sabendo que ele foi contratado por uma outra empresa lá, né, por outra clínica, e ele está lá, se eu não me engano, ele está lá até hoje. Né? Outro dia eu passei na rua de carro, passei em frente lá e vi ele lá. Então, eu percebi que aquele cara ele tinha futuro, ele tinha muita vontade mesmo de trabalhar. O Francisco falou assim: podemos arrumar mais de um emprego e a questão da radiação que o técnico recebe em sua área de trabalho, como fica? Não vai ultrapassar o limite de absorção, até porque vamos utilizar o dosímetro. Muito, muito boa pergunta do Francisco Novato. É o seguinte, gente. Isso aí até vai ser fruto de das nossas próximas aulas, né? Acho que no próximo sábado a gente vai falar muito, muito, muito sobre isso daqui, tá? Mas para adiantar, é muito interessante que o uso do dosímetro ele tem que ser por local. Por exemplo, eu trabalho em 2 locais. Eu trabalho de 8 a meio-dia num local e trabalho das 14 às 18 horas em outro local. Eu preciso usar um dosímetro para cada local. Tá? Eu não posso usar o mesmo dosímetro. Não posso. Não pode. Primeiro que já está fora das regras. E segundo, que eu vou né, receber mais incidências. Porém, né, é importante vocês ressaltar isso. Se o ambiente tiver com equipamento de manutenção em dia, se o equipamento tiver toda a proteção do ambiente, né? Estou falando de estrutura, estou falando a parede baritada, o chumbo na parede, as portas com chumbo, se tiver o equipamento com a manutenção em dia, né? Se tiver a fiscalização tudo ok, gente, a incidência vai ser muito baixa, vai ser muito, muito, muito baixa. Então, assim, se tiver tudo na ordem, Francisco, não vai ter nenhum problema você trabalhar em 2, 3, 4 lugares, não. Né? O que vai mandar é o físico aí, você vai aguentar. Mas não tem nenhum problema, não. Eu tenho que usar um dosímetro para cada emprego. Vamos dizer assim, um dosímetro para cada emprego. Eu não posso ter um dosímetro só individual meu, e que aí eu vou andar no sol com ele, eu vou de um lugar para o outro, me locomover. Né? Isso a gente vai falar nas próximas aulas para ficar muito bem claro, muito bem fixada essa parte, tá? Viu? Mas fique tranquilo que você pode sim trabalhar sem problema nenhum. São 2 dosímetros, um para cada trabalho. São 2 dosímetros, um para cada trabalho, mas eu só um recebendo essa parada. Não, é assim, cada ambiente de trabalho tem que fornecer o seu dosímetro, tá? Professor, estagiário também recebe dosímetro? Sem dúvida. Professor, eu fui estagiário no lugar, nem falar em dosímetro para mim, pois reclame, pois peça, solicite, tá? É obrigação do ambiente fornecer o dosímetro, né? Não pode, sou estagiário, não vou receber um dosímetro, não. Lá na clínica que eu trabalhava, eu separava lá para os técnicos, eu tinha 2 dosímetros próprios para estagiário, né? Eu solicitei, até fiz uma solicitação lá de dosímetro a mais, porque a gente estava recebendo muito estagiário, né? E o estagiário não pode, primeiro que ele não pode usar um dosímetro de alguém, você não pode, é uma coisa individual, você não pode ficar emprestando o dosímetro, não pode, né? É um dosímetro para cada pessoa. Então eu tinha 2 lá reservados. Quando chegava um estagiário que ele não tinha dosímetro, a primeira coisa que eu fazia, está aqui seu dosímetro. E outra coisa, não estagia aqui na clínica sem dosímetro. Eu botava logo um medo, eu botava logo um susto. Se eu lhe pegar aqui na clínica, dentro da sala, sem dosímetro, você no outro dia não precisa nem vir. Aí o técnico, opa, então botava aqui o dosímetro aqui, tá? Porque tem que ser individual, para cada um, tem que usar o seu dosímetro, tá? Quando eu escolhi o meu curso, muitas pessoas tentavam menosprezar e me alertar sobre o perigo que era essa área. E isso só me deu mais curiosidade de aprender. Verdade. Muito bom. Gostei, Flaviana, da sua dedicação e força de vontade. Comigo também aconteceu, né? A Daiane falou que esse dosímetro para o estágio é de responsabilidade do aluno da escola. E não é nenhum nem de outro. Não é nem do aluno
e nem da escola. O dosímetro é responsabilidade da clínica, do hospital, é deles que é a responsabilidade. Eu não posso, de forma alguma, muito boa pergunta. O Eugênio fez uma pergunta de mestre aqui. Muito boa, porque isso pode ser a dúvida de muita gente. Deixa eu só dar uma estalada aqui no pescoço. Por quê, gente? É muito interessante, essa é dúvida demais de alunos, demais, todas as turmas que eu tenho perguntaram isso, né? E isso é muito importante. Gente, o dosímetro ele é de responsabilidade, estritamente de responsabilidade da clínica, do hospital, do centro de diagnóstico. Por quê? Porque eu não posso expor uma pessoa, né, que não esteja fazendo exame, que é um paciente, né, o paciente é diferente, o paciente está fazendo exame, ele realmente tem que expor. Mas eu não posso expor um técnico que trabalha para minha empresa, para minha clínica, a uma radiação sem que ele esteja protegido, sem que ele esteja lá com o seu... Né? E outra coisa, outra dúvida, para quebrar todos os tabus de dúvida. A escola, o aluno, ele não pode ter o dosímetro dele. Não é assim, não é só assim, eu quero, vou comprar um dosímetro, vou comprar um dosímetro pela internet. Existe um contrato. Existe um contrato com as empresas de segurança radiológica. Eu vou até passar aqui para vocês, deixa eu ver se está fácil bem aqui. Esse documento aqui, ó. Cadê? Artigo proteção radiológica, está bem aqui. Está bem aqui. Eu vou passar isso para vocês, que a legislação... Muito boa pergunta, tá? Então é isso. A internet voltou aqui, deu uma caidinha. Mas é isso. A responsabilidade é da clínica, tá bom? Flaviana, eu pensei o seguinte, outros trabalham e nunca morreram. Verdade, né? Verdade. Professor, mas no curso diz que durante o estágio é de responsabilidade do aluno. Não, o aluno tem que usar. Ele tem que usar. Mas, primeira coisa, o aluno não tem como nem ele comprar um dosímetro, né? Não sei, a não ser que ele seja no mercado negro aí. Né? Quem tem que fornecer, gente, para quebrar todas as dúvidas, quem tem que fornecer é a clínica. O aluno, ele não pode, eu acho que confundiram a informação, o aluno ele não pode estagiar sem dosímetro. Não pode. Mas não necessariamente tem que ser ele que tem que comprar. Não a escola tem que... A não ser que a escola já tenha, né? Porque a escola técnica, eu não sei se eles já podem ter contrato de comprar, mas como eles têm a clínica lá, né, a hiperclínica, de repente eles têm até uma situação onde, não sei, eu tenho que me informar sobre isso. Porém, até onde eu sei é que a clínica não pode colocar nenhum profissional, ou sendo ele contratado, ou estagiário, ou terceirizado, de qualquer âmbito, dentro de uma sala sem ele ter a proteção individual. Eu estou falando de proteção individual em geral, proteção estrutural, proteção de EPI, o coletezinho de chumbo, o protetor, os óculos, né? Ele tem que ter todos esses EPIs, né? E inclusive o dosímetro, que é para medir a radiação individual que a pessoa está recebendo, tá? Já ouvi falar até de aluguel de dosímetro, é verdade? Pode? Eu nunca ouvi falar. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que isso aí não é legal. Se tiver alguém alugando, né, eu acho que não é legal. Eu acho que tem que ter um contrato, né, com as empresas especializadas. A ProRádio, por exemplo, é que fornecia lá para a clínica onde eu trabalhava, né? Existe todo um relatório que é enviado mensalmente, todo um relatório, onde esse relatório tem todos os nomes das pessoas que recebem o dosímetro, né? Tem o nome do médico, radiologista, tem o nome dos técnicos, tem o nome de todo mundo lá, fica lá, e isso vem com um relatóriozinho da dosagem que a pessoa recebeu. E isso é trocado, dependendo do contrato, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. No nosso caso lá era mensalmente. Vinha os dosímetros novos e a gente enviava os dosímetros antigos. Aí eles faziam todo esse levantamento de dosagem, né, por dosímetro individual, e aí eles, na outra remessa que eles mandavam, já mandava aquele relatóriozinho lá. Fulano de tal, 0 ponto alguma coisa. Aí tem lá, radiação aceitável, né? Tem até um caso, né, que
tinha um técnico lá que acho que ele esquecia, como ele trabalhava em 2 ambientes, né? Eu acho que ele ia com jaleco para casa, pegava a incidência da radiação natural. Eu sei que o dele vinha alterado, mas era só o dele. Se viesse todo mundo alterado, opa, tem algum problema. Ou o problema está na máquina, o problema está vazando em radiação em algum lugar, né? Mas os outros estavam tudo normal e o dele estava com alteração. Então aí a gente já ficou fácil de resolver. A gente chamou ele em particular, mostrou para ele, né? E ficou fácil da gente resolver. Nos outros relatórios já veio tudo ok, guardadinho, tudo bonitinho, sem nenhum problema. Se eu não me engano, eu acho que foi a professora Laísa que disse isso, justamente sobre o aluguel. Dentro do curso, alguns colegas que estão estagiando me falaram isso, que pagavam o aluguel para uma empresa que tinha um tipo de vínculo com a escola. Eu preciso me aprofundar, né? Agora, se tiver com vínculo com a escola, aí já é outros 500, né? É outros 500. A pessoa vai lá, coloca o nome, entra na relação e às vezes até paga por fora. Mas eu quero deixar claro para vocês que essa responsabilidade não é do aluno e nem da escola. Essa responsabilidade do docente é da clínica, é da clínica. Eu, como administrador da clínica, eu não admitia de forma alguma que o estagiário viesse com dosímetro não sei da onde, por quê? Porque a preocupação era com a pessoa, era com a vida da pessoa, com a situação ali. Não é preocupado com se ele estava com dosímetro ou não. Eu quero saber se também... Porque, gente, olha só o que é mais importante, além de tudo isso, para vocês entenderem de uma vez por todas. Né? Existe um serviço de manutenção dos equipamentos, existe um contrato de manutenção com cada equipamento, mamografia, densitometria, ressonância, tomografia. Então, existe um contrato de empresas especializadas em vir dar manutenção, em vir trocar peça, quando quebrar, eles que arrumam, né? Enfim, eu acredito que esses contratos estando em dia, os equipamentos estando ok, o técnico usando EPI, gente, não vai ter nenhum problema com a radiação. Não vai ter nenhum problema com a radiação. Se tiver, pode fechar, embarca, fecha o negócio, porque não pode. O trabalho de vocês tem que ser seguro. Agora, uma coisa que eu quero que vocês entendam também e sejam muito profissionais nisso, tá? Porque tem técnico que ele está ali, acho que pela experiência, pelo dia a dia, aqui tá tudo ok, meu dozinho nunca deu alterado. Gente, não deixem de usar os equipamentos de EPI. Não deixe. O nome já diz, equipamento de proteção individual. Por quê? Porque isso é de praxe. E às vezes o técnico estagiário, ele vai se basear com isso. Ele, poxa, eu aprendi na prática, na teoria, desculpa, o professor falou isso na aula, na live, aquele sábado lá, eu lembro, que ele falou que eu não posso trabalhar sem EPI. E aí ele, em contrapartida, ele vai para um ambiente, estagiar num ambiente onde o técnico lá, ele realmente valoriza isso, né? Chegar e usar EPI, aí o cara vai sair 100% técnico formado, porque com a consciência aí muita gente fala, é perigoso, gente, para quem não tem cuidado, é perigoso para uma clínica que não tem responsabilidade com o paciente, não tem responsabilidade com o funcionário, e aí isso realmente é complicado, mas se tiver todo o cuidado, não tem por que ter perigo, é uma profissão brilhante, muito boa, e poucas pessoas têm a capacidade de fazer o que vocês fazem. Deixa eu ver aqui. Vou ter que concordar contigo, ela não falou isso para nós, não. Certo. Gente, né? Às vezes o professor falou uma coisa e vocês entenderam outra, às vezes foi só mal interpretado. Professor, no caso, se um profissional ultrapassar a quantidade de radiação em si antes de terminar o mês, qual o procedimento? Ele deve continuar trabalhando? Outra boa pergunta, Beatriz, muito boa pergunta. Gente, é o seguinte, existe um limite. Primeira coisa, não tem como, se essa medição, se essa informação ela for mensal, não tem como ele parar do mês. Se ela mensal, não tem como. Mas, geralmente, essa alteração ela não é muito grande, não.
O que acontece? O que acontece comumente? Você coloca o dosímetro aqui no jaleco, aí terminou o seu horário de expediente, você vai fazer o quê? Vai para casa. Aí monta na sua bizinha e vai para casa pegando sol. Né? Esqueceu de guardar o jaleco lá no lugarzinho do jaleco, e inclusive deixar o dosímetrozinho lá, guardadinho junto com o jaleco, e foi para casa. Né? Com o jaleco, não pode, viu, gente? Não pode estar andando com o jaleco aí no meio externo, né? Porque ele atrai muita impureza e você vai estar dentro do ambiente hospitalar, né? Ambiente clínico. E isso pode trazer algum tipo de contaminação, ou para você ou para alguém. E aí acontece isso. Acontece que o dosímetro ele recebe uma carga de radiação, ou natural ou ionizada, acima do permitido, tá? Acima do que. Então vai dar alteração. Pouca, mas dá. Pouquíssima, mas dá. Eu até tinha aqui as incidências solares que é comparado com o exame, né? Mas eu acho que eu não salvei. Mas depois vocês pesquisam na internet, tem lá a relação entre a radiação ionizada com a radiação natural. Que, por exemplo, um exame de um raio-x de crânio, por exemplo, ele equivale a tantas incidências de radiação natural, tal. Então, tudo é conhecimento, gente. Tudo é forma de vocês conhecerem, tá? Então, tem muita fonte de pesquisa. Cadê? Pergunta da Beatriz. Isso é um deboche. Eu não recordo dessa fala, tá certo. Então, eu acredito que não, eu acredito que essa questão do dosímetro é uma responsabilidade inteiramente da clínica onde vocês vão estagiar, né? Eu não posso, isso também não pode ser fundamental. Eu não vou estagiar porque eu não tenho um dosímetro, não existe isso, tá? Então, eu deixo isso claro. Eu, como administrador da clínica, na época, eu lembro muito bem que quando o estagiário chegava, sentava, você vai começar o estágio hoje, eu puxava minha gaveta, tá aqui o seu dosímetro, tá? Eu quero que você me devolva ele todas as vezes que você encerrar o expediente. Aí, às vezes, estava dando meio-dia e meio ali, eu já ficava preocupado para ver se o estagiário não ia embora com o dosímetro. Não por ele levar e ficar com ele, não. Era isso. Meu medo era esse dosímetro receber carga de radiação natural e, no final das contas, isso alterar no relatório que vinha lá da empresa responsável pela medição, tá? Beleza? Professor, qual o exame mais difícil de ser feito? Gente, assim, existem exames e exames, né? Existem muitos tipos de exames que... a ressonância, por exemplo, é um dos exames mais difíceis de fazer, né? Só que tem uns que são muito simples. Por exemplo, a ressonância dos membros inferiores, dos membros superiores, é muito tranquilo, é muito fácil. Agora, quando você vai para a articulação, já complica. Né? Você vai, eu quero fazer uma ressonância do pé, né? Da perna. Agora, quando eu vou fazer do joelho, já complica. As fotos tem que ter todos os ângulos, enfim, tem que ter todo um estudo lá para saber se há rompimento nos ligamentos, então já é mais complicado. Uma ressonância de crânio, por exemplo, onde são feitas inúmeras fotos, né, de lado, para cá, para lá, por cima, por baixo, por meio, enfim, então já é um exame mais complicado, né? Então, assim, esses exames mais complexos, eles variam entre a tomografia e a ressonância, né? Mas aí com prática, com habilidade, com estudo, com vocês vão desenvolvendo aí as práticas, e acho que não tem nada difícil não, gente. Acho difícil mesmo é a gente começar a fazer, ter vontade de aprender. Isso que é difícil. O restante aí é muito fácil. Mas é verdade, alguém falou que... Mas não, quem falou foi o professor Wilson Graciano. Enfim, gente, então vamos voltar aqui para essa parte do que a gente estava falando aqui sobre o regime de contratação por terceirização, né? Isso é importante, impostos cobrados, né? Quando você presta serviço, né? Você presta serviço, você paga imposto, né? Isso é importante vocês saberem disso. Eu só estou prestando serviço. Então, para você receber,
ele tem que ir lá e pagar aquele impostozinho sobre a prestação de serviço. É um imposto sobre a prestação de serviço, tá? Sempre os professores falam que os EPIs são individuais, exatamente. Muito bom, a Zelma falou, muito bom. É individual, gente, é individual. O EPI é individual, tá? Eu sei que, lógico, que não vai ter ali aquele colete para cada um, né? Mas ele estando disponível lá, perfeito, né? Você pode usar o colete de chumbo, pode usar o protetor de tireoide. Tem paciente, vocês vão ver isso, vocês vão lembrar do professor quando vocês estiverem fazendo exames na prática e vocês vão lembrar que eu estou falando aqui. Tem, por exemplo, tem paciente que pede protetor de tireoide. Aí você vai falar assim, não, paciente. Gente, às vezes o paciente vai fazer um raio-x do tórax, vai fazer um raio-x do crânio, vai fazer um raio-x da região lombar, né? Enfim, quando se ele estiver protegendo a tireoide, sem dúvida, é uma segurança que ele está tendo. Você deve fornecer o EPI para o paciente, tá? Eu cansei de ver paciente chegar lá, eu só vou fazer essa mamografia se tiver protetor de tireoide aqui. Aí tinha que arrumar o protetor de tireoide para o paciente, porque ela tem razão, tá? O paciente tem razão. Quanto mais proteção tiver, melhor, tá? Tanto o técnico quanto o paciente, tá? Beleza? O que mais aqui sobre terceirização? Tem livre negociação de valor, né? Negociável. Então, não o contrato tem essa livre negociação, tá? E também tem sobre a contratação, deixa eu ver aqui, ainda tem sobre a terceirização, né? Característica da terceirização. A empresa terceirizada não é subordinada ao tomador, né? Não tem vínculo de subordinação. Impessoalidade, né? Eu não posso selecionar as empresas que eu quero, a empresa X e tal, não existe isso, né? Eu tenho que fazer eu esqueci o nomezinho, gente, eu vou lembrar, né? Quando as empresas, as clínicas se candidatam para receber aquele serviço, eu vou lembrar, tenho certeza, até o final da aula eu lembro, né? Então, não pode existir impessoalidade, eu não posso fazer a acepção, né, de fazer escolha, eu prefiro essa, não pode, tá? E flexibilidade nos horários, importante também isso aqui. Aí vem a cooperativa, né? A cooperativa é regida por uma lei também, a lei 5.000, vou até colocar aqui, ó. Deixa eu copiar aqui essa lei. Quando você for contratado por vias cooperativas, essa leizinha aí, 5.764/71. O artigo 90 dessa lei fala assim, não há vínculo empregatício entre cooperado e cooperativa. E outra coisa, lá na Constituição Federal tem um amparo dessas contratações por cooperativa, né? Lá na Constituição Federal de 88, se eu não me engano, no artigo 5º da Constituição. Falando sobre contrato de cooperativos, né? Contratos firmados com várias entidades, pode ser público ou privada, não existe exceção. Cooperativa, ele pode pegar tanto público quanto privada. O capital social é subdividido em cotas, né? Representatividade profissional autônoma associado a uma entidade forte, acesso a um grande número de oportunidades de trabalho. Eu posso pegar vários trabalhos, não tem problema não. Pode encher, pode mandar serviço para cá, que a cooperativa não está nem aí com isso não. Tem que ter, ele quer serviço. Tá? É basicamente isso, gente. É basicamente isso. O professor, qual é o mais confortável para trabalhar? É mais confortável trabalhar carteira assinada. Ganhos, né? Melhor. Professor, foi dúvida de muita gente. Professor, posso trabalhar carteira assinada e contrato? Posso. Eu posso trabalhar carteira assinada e terceirizado? Posso. Eu posso trabalhar carteira assinada na cooperativa? Pode, não tem problema. Eu não posso ultrapassar 24 horas semanais em um, né, e no outro. Ah, professor, mas somando tudo, eu trabalho aí 80 horas. Não tem problema, não. Eu tenho que trabalhar 24 horas semanais por contrato e eu tenho que ter o material cada empresa tem que, cada contrato tem que me fornecer a minha proteção individual, né? Então, tá tudo amparado aí. Tá? Pode ganhar dinheiro à vontade aí, pode trabalhar em 2, 3 clínicas, não tem problema, gente. Tá? Pode deixar na cabeça de vocês, tá bom? Beleza?
Deixa eu ver, nós estamos com 1h35 de aula. Deixa eu ver o que a gente pode adiantar bem aqui um pouquinho sobre isso. Eu já ia falar sobre dosímetro mesmo, ó. Vocês anteciparam aí as coisas. Deixa eu ver aqui. Acho que dá de falar até aqui. Então, gente, eu agradeço assim as dúvidas de vocês em relação a isso. Eu acho que vocês vêm com muita dúvida mesmo. Vocês vêm do curso técnico, chegam, né, de fato com muita dúvida. É interessante que vocês aprendam muito isso, né? Anotem, busquem conhecimento, busquem informações, tá? Inclusive, eu vou até atrás dessa informação, né, se a escola fornece questão do dosímetro, né? Eu vou até ver isso aí, porque eu não sei se a escola técnica de radiologia pode fazer contrato com as empresas de dosímetro, né? Não sei. Eu sei eu tenho o meu conhecimento que eu fazia os contratos, né, com a clínica. Então, isso aí eu tenho certeza absoluta que o contratozinho é assinado e é levado a sério, gente, é levado a sério. Se tiver uma fiscalização, é porque assim, são 3 tipos de fiscalização. Tem a da prefeitura, da vigilância sanitária, tem a fiscalização do Estado, né? O governo do Estado manda uma fiscalização para medir a radiação dos aparelhos, ele para tudo, liga o aparelho, bota um negocinho lá dentro, mede a radiação, está acima do aceitável, está abaixo, como é que é? Então tem isso daí, e de tempos em tempos também vem a fiscalização de âmbito federal, né? É mais difícil, mas vem, tá? Então tem que estar tudo ok, tá? E essas coisas, realmente, o médico, o presidente, ele se preocupa muito, porque qualquer coisinha eles passa aquela fita zebrada aqui e vão fechar a clínica. Acontece. Acontece. Se os equipamentos estiverem fora do padrão, não tiverem com a manutenção em dia, se os dosímetros estiverem alterados, situações complicadas, eles fecham mesmo, não tem problema. Por isso eu quero que vocês entendam o tamanho que o técnico tem nisso. Em zelar o equipamento, em tentar entender da manutenção, estar preocupado em saber de tudo relacionado a isso, tá bom? Porque essa parte também é de nossa responsabilidade. Tá? Operar certinho a máquina, operar o volume lá das... Esqueci o nomezinho agora, gente. É um nomezinho técnico que vocês usam para medir lá a quantidade de radiação que vocês vão aplicar, né, por incidência, por parte, por, enfim, esqueci os nomes agora. Mas tem que ser uma coisa muito técnica, né? Geralmente, lá no local onde faz os exames, tem o raio-x, por exemplo, tem lá, raio-x do pé, esqueci o nomezinho que fala, tanto aqui a numeração, raio-x da mão, aqui, uma criança diferente do adulto, então essas coisas, né? Professor, o que não pode faltar em um contrato de trabalho de um técnico em radiologia? O que não pode faltar? O que não pode faltar em um contrato de trabalho de um técnico em radiologia? Eu acho que esses contratos, deixa eu ver, sem falar nos riscos para nós, né, de trabalhar sem dúvida, sem dúvida. Assim, o que não pode faltar, né? O que não pode faltar? O que não pode faltar é as condições do serviço. Isso não pode faltar. Eu tenho que trabalhar com num ambiente onde a estrutura física me dê esse conforto, né? Eu sei que ali é um local... Então, tem todas as técnicas de segurança. Acho que a gente vai até falar sobre isso agora. Deixa eu ver aqui. Organização, recursos humanos, instalações técnicas. Pronto, vamos aproveitar, vamos falar sobre isso, né? Que aí vai ficar melhor explicado. Meus colegas, vou dizer para vocês, se for exigir de algum órgão, tipo de prefeitura, vocês não vão trabalhar nunca. Isso é verdade, né? Assim, isso é mais fácil para exigir, né, dentro do âmbito privado, né, dentro da iniciativa privada. Porém, quando passa por meio público, já complica, já é meio complicado. Não quero desanimar vocês a trabalhar nesses ambientes, não. Vocês trabalham em qualquer ambiente. Vocês estão aí, tem que estar técnico aí para que der e vier, né? Mas, assim, essas exigências é complicado mais quando vem no âmbito de serviço público, né?
Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui, que agora eu vou falar, vou matar a dúvida aí da Daiane aqui. Organização e funcionamento. Eu gosto de bater nessa tecla, porque primeiro que é a minha área, né? Administração, organização e funcionamento tem tudo a ver comigo. Mas é interessante que vocês estejam inteirados nisso. Porque se você for trabalhar num ambiente desorganizado e você não conseguir alterar nada, mudar nada, nem melhorar nada, não adianta nada você ter essa disciplina aqui, não adiantou de nada. Tá? Então, aqui, ó, é necessário cumprir os requisitos mínimos relativos à organização e funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas. Vamos lá. Para o exercício da atividade de diagnóstico e terapêutico de prevenção, utilizando a radiação ionizante, ultrassons ou campos magnéticos, né, é importante isso aqui. Ó. Vamos lá. Qualidade e segurança. As normas de qualidade e segurança deverão ser cumpridas em todas as situações previstas de acordo com as regras, os códigos científicos e técnicos internacionalmente reconhecidos nas áreas abrangidas, competindo à ordem dos médicos proporem ao ministro da Saúde a sua adoção. Né? Isso aqui em primeiro lugar. Né? Segurança em primeiro lugar. Aquilo que eu estava falando aqui, gente, a segurança. Desculpa, deixa eu só desligar bem aqui esse telefone, gente, senão eu vou receber ligação aqui na hora da aula. Desculpa aí. É interessante a gente entender isso aqui sobre a segurança. Professor, e como é que eu vou trabalhar no ambiente seguro? Como é que eu vou entender que esse ambiente é seguro? Porque o pessoal me colocou medo, diz que a minha profissão é muito perigosa, né, que eu posso adquirir um câncer. O pessoal fala muito isso. Porém, gente, se o ambiente for seguro, que sentido de segurança que eu estou falando? A manutenção dos equipamentos está em dia, a estrutura física do ambiente está adequada dentro dos padrões técnicos, isso que acabou de falar aqui, internacionais, existem os padrões técnicos. Professor, e que padrões são esses? As paredes do ambiente, elas têm que refletem a radiação, elas têm que estar revertidas de chumbo ou de barita. As portas, elas têm que ser portas com revestimento de chumbo, externo ou interno, geralmente ela é interna, na parte de dentro da porta, né? Os vídeos de proteção, você tem que trabalhar com proteção. Às vezes o técnico trabalha numa outra sala adjacente ali, só com o visor, com o vidro, né? Acompanhando ali pela tela, enfim, né? Isso tem que ter aquele vídeo de proteção, né? Isso tudo é segurança. EPI é segurança, dosímetro é segurança. Então, assim, trabalhar num ambiente seguro, ele é muito importante, ele traz isso de forma bem rigorosa, nesse sentido de ter segurança. Tá? O que mais? Deve existir informação disponível a todos os utentes da unidade de saúde sobre os procedimentos de situação de emergência e as normas gerais de funcionamento. Também, né? Isso aí é informação ao usuário, né? Aquela luzinha que fica vermelha lá, informativo de radiação, saída de emergência, enfim, tem que ter essas informações, né? Tem que ter essas informações ao usuário também, né? Beleza? Seguro profissional e atividade. A responsabilidade civil e profissional, bem como a responsabilidade pela atividade das unidades privadas de radiologia devem ser transferidas para as empresas de seguro. Importante demais isso aqui também, tá? Geralmente, quando você faz um contrato de compra, vamos dizer assim, um contrato de compra com equipamento, é por isso que é interessante para comprar os equipamentos novos, tá? Professor, não fala isso, professor, porque aí eu trabalho numa clínica ali, onde o negócio lá tudo é usado, tudo comprou usado, não tem problema não. Se mesmo usado tiver um contrato de manutenção, perfeito, perfeito. O bom de trabalhar com materiais novos é que geralmente tem um contrato de manutenção e tem o seguro, caso aconteça algum tipo de problema com a vida, com a saúde de alguém, né, o seguro tem que cobrir isso daí, tá? Regulamento interno, muito bom falar sobre isso, tá? Porque, gente, por mais que vocês sejam técnicos, né, sejam independentes, trabalhem de forma independente, o mundo de vocês é diferente, mas vocês têm que saber que tem que cumprir algumas regrinhas, né, que a gente chama de regulamento interno, né?
Aí vamos só falar sobre alguns itens aqui, não todos. Identificação do diretor clínico e do seu substituto. Toda clínica tem que ter um diretor, né, um diretor clínico, aquele geralmente é o médico responsável, radiologista, chefe, enfim, e seu substituto. Na ausência dele, alguém responde por ele. Né? Por exemplo, alguns exames na clínica, ou no hospital, ele tem que ter a presença de um radiologista chefe, né? Para ele estar ali presente, pelo menos falando, ó, eu tô por aqui, né? Não quer dizer que ele tem que ter esteja em cima do paciente, mas ele tem que estar lá presente na clínica, caso necessite de alguma situação, né, que ele possa estar intervindo, né? Responsáveis pelas diferentes áreas ou serviços, né? As áreas são definidas de formas. É o organograma que a gente falou nas aulas anteriores. Tem que estar bem dividido quem é responsável por isso, quem é responsável por aquilo, enfim, né? A estrutura organizacional da unidade de saúde, gente, existe uma diferença muito grande entre estrutura organizacional, que é a parte da estrutura, quantidade de unidades que tem, não existe muito isso, isso é estrutura. Professor, o que máquinas eu tenho, de quantos equipamentos eu tenho, quantos raios-x eu tenho, quantas mamografia eu tenho. Deixa eu só voltar bem aqui, minha internet voltou. Quantos eu tenho, isso é estrutura. Quantas unidades eu tenho? Eu tenho 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Né? Isso é estrutura organizacional. Professor, eu confundo muito isso com cultura organizacional. É diferente. Estrutura organizacional é uma coisa, cultura organizacional é outra. O que é cultura organizacional? Ela tem muito a ver com a liderança, com as pessoas que comandam o processo, com as pessoas que estão envolvidas no processo. Professor, eu trabalho num ambiente onde a cultura organizacional é muito boa, todo mundo trabalha satisfeito, isso vai muito do líder. Por isso é que a gente estudou liderança autocrática, você lembra da autocrática, da democrática, a gente estudou isso lá no começo, acho que no primeiro sábado, não lembro. E é isso, porque muitas vezes o Hildo é um ótimo técnico, mas ele não é um bom líder. Colocou ele para colocar ele como chefe da turma lá, né? O pessoal trabalha estressado, o pessoal trabalha assim irritado, né? Diferente quando coloca a Daiane, que lá a Daiane chega todo dia, dá um bom dia, gente, bom dia, vamos reunir aqui os técnicos, vamos fazer aqui um momento aqui de adoração, religião, enfim, essas coisas, né? Isso muda, isso é cultura organizacional, tá bom? Então, a cultura organizacional, geralmente, ela está meio que envolvida nessa questão da liderança, tá? Vocês não esqueçam disso. Norma de funcionamento, gente, isso é muito importante, norma de funcionamento, você tem que entender as normas de funcionamento, como que funciona, fala aquilo que a gente estudou, né? Até a entrega do resultado, isso é norma de funcionamento, tá? Função de competência, qualificações de cada grupo, isso aqui é importante, é função do diretor entender. Por exemplo, eu tenho 6 técnicos, 6. Fiz 10 aqui, mas é só 6. Eu tenho 6 técnicos e eu percebo, por N os fatores, qualidade de imagem, demora na realização de exame, o que mais que a gente identifica? Qualidade de imagem, demora na realização de exame, habilidades em outros equipamentos, né? Às vezes o cara é bom só de raio-x, botando a mamografia, não sai nada. Botando a densitometria, meu Deus do céu, não sei fazer isso aqui. A tomografia e ressonância nem se fala. Eu falo assim, porque assim, como é que a gente vai medir, como é que o médico ele consegue medir a eficiência e a eficácia de um técnico com fazendo essas avaliações? Às vezes o cara demora 20, 40 minutos no exame que dá para fazer em 15. Às vezes a imagem do cara não dá para dar um diagnóstico. Então, o que o médico vai fazer? Vamos treinar esse cara. Vamos chamar ele aqui, vamos perguntar onde é que é a dúvida dele, vamos perguntar quem foi o professor dele lá na escola técnica que ele formou, e vamos entender por que não está acontecendo como tem que acontecer. Falei do professor brincando, tá, gente? Só para tirar uma onda. Se eu não falar o nome do professor Paulo lá para o médico lá, foi o professor Paulo que me ensinou isso aqui. Eu quero que vocês entendam que existe essa forma de avaliar. Quando é julgado que o técnico ele está abaixo do padrão técnico, ele tem que ser treinado, ele tem que ser reciclado, ele tem que ser reformado.
né? Eu não posso simplesmente pegar o técnico desse aí que já custou um dinheiro danado e mandar ele para a rua trocar por outro. Eu tenho que insistir um pouquinho mais nele, fazer que vamos lá, vamos saber o que é. Aí o médico pode parar o que ele está fazendo para ensinar, ele pode pegar, designar um outro técnico mais experiente para ir lá e mostrar para ele como é que faz o serviço. Ele pode fazer N situações para que ele possa reciclar aquela pessoa, tá? Ficou só 4 alunos na sala. Vamos já terminar, gente. Já está quase na hora aqui de terminar. Já estou quase terminando, tá? Então é isso, gente. Deixa eu ver aqui. Eu sei que já estão cansados, está dando 2 horas. Já tem gente saindo da sala. Eu só quero que vocês entendam essa situação para que a gente não possa perder, né? Perder quando estiver no mercado de trabalho, né? Perder espaço, perder por fugir. É porque está dando 2 horas de aula já. Eu me empolguei aqui, às vezes nem percebo, tá? Então, assim, vamos lá. Nas próximas aulas a gente vai continuar falando sobre isso, sobre os processos e tal. E eu vou passar para vocês agora, né, os sobreviventes aí, os que ficaram, eu vou passar para vocês lá no grupo uns documentos, né, uns artigos que vocês vão estudar relacionados ao curso de vocês, tá? Eu quero que vocês façam uma pesquisa, né? E aí eu vou lá no grupo, eu vou dizer como é que eu vou querer essa atividadezinha, né? Mas basicamente é um resumo. Eu só quero que vocês leiam eles. É pequena a leitura é muito superficial, muito boa. Eu quero que vocês façam essa leitura, esse conhecimento, agrega muito valor vai agregar muito valor às próximas aulas e também vai agregar valor para a vida profissional de vocês, tá bom, gente? E entenda uma coisinha. Eu só quero que vocês entendam que o bom técnico é aquele que consegue dominar o maior número de conteúdos relacionados à sua área, tá bom? Beleza? Então é isso, né? Fechamos aqui a nossa aula de hoje. A gente se encontra no próximo sábado, com fé em Deus, né? E a gente conversa mais a respeito disso, beleza? Na próxima aula eu vou continuar aqui onde a gente parou, tá? E aí eu vou passar o exercíciozinho agora lá no grupo, né, para a gente já ir começando a fazer, beleza, gente? Fiquem com Deus. Eu espero que esteja todo mundo aí inteirado mesmo, engajado nessa luta para ser um radiologista, tá? E o que depender de mim, gente, pode perguntar, se não for agora, depois, a gente vai conversando, a gente vai aprendendo cada vez mais, beleza? Bom final de sábado e um bom descanso amanhã no domingo, beleza? Fiquem com Deus, um grande abraço, um grande beijo para todo mundo, tá? Tchau, tchau.